Nas últimas décadas, o futebol feminino mundial passou por grandes mudanças, tanto dentro quanto fora de campo. No Brasil em específico, a briga pela quebra do preconceito e de um paradigma vem em constante evolução e uma constante revolução, mas está longe do fim. Mas para que esse reconhecimento de mídia, tanto na TV quanto nas redes sociais, acontecesse, temos que voltar um pouco no tempo para ver como é que foi todo esse processo e passar por alguns cenários que foram fundamentais para a gente chegar no cenário que está hoje. A Inglaterra é o berço do futebol no mundo, e é de lá que veio o primeiro registro de uma partida de futebol feminino que aconteceu em Londres em 1898. A partida foi entre Inglaterra e Escócia. Com a prática do futebol no Reino Unido sendo incomparável aos outros países, ele rapidamente caiu nas graças dos governantes naquela época, da nobreza também, e serviu como uma prática de lazer para a população. Mas assim como aconteceu no Brasil, o esporte foi se tornando só para homens, com a justificativa de que era muito violento para as mulheres. Mas nada mais é do que a diferença social que a gente via antigamente no início do século passado. Porém, com o início da Primeira Guerra Mundial, alguns interesses individuais foram momentaneamente deixados de lado, para que todos defendessem o interesse da coroa britânica. O campeonato inglês, por exemplo, que já existia há 25 anos, teve que ser paralisado porque os seus jogadores profissionais foram recrutados para defender a Inglaterra na guerra, deixando uma lacuna assim nas fábricas e nos campos que eles jogavam. Só para se ter uma noção do tamanho dessa mobilização, o White Hart Lane, que é o estádio do Tottenham, situado no norte de Londres, foi fechado e utilizado para depósito de munição durante a Primeira Guerra Mundial. Com o futebol profissional masculino paralisado, favoreceu para que as mulheres pudessem disputar o esporte. Sedentas pelo esporte e a população também com uma saudade danada de ver um futebolzinho, eles lotavam os estádios e as mulheres jogavam nos principais estádios do país. O jogo das mulheres contra alguns operários de fábrica e alguns soldados que voltaram feridos ajudavam a arrecadar dinheiro também. Os torcedores presenciavam um jogo muito técnico e de habilidade devido à evolução do futebol que ele teve naquela época. É importante dizer que durante essa época histórica, as mulheres conseguiram construir alguns marcos importantes. Entre eles, a final do Challenge Cup de 1917, realizado no estádio do Middlesbrough, eles levaram mais de 22 mil pessoas para essa decisão. Em 1920, no Boxing Day, que é a partida de final de ano ali de Natal, elas conseguiram levar mais de 67 mil pessoas ao Goodson Park. Teve gente que nem conseguiu entrar e ficava do lado de fora, porque tão cheio que ficou aquele ano. E Lily Parr era atacante daquela época que jogou de seus 14 aos 45 anos, conseguiu bater a marca de 1000 gols muito antes de Pelé, inclusive. No caso do Brasil, a primeira partida feminina aconteceu bastante tempo depois, mas já acontecia jogos mistos, em que homens e mulheres jogavam no mesmo time. E a primeira partida que se tem registro que aconteceu aqui no Brasil foi em 1921, na cidade de São Paulo e entre os bairros de Tremembé contra Cantareira. O que se fala sobre esse marco histórico é que o duelo veio para poucas pessoas e infelizmente virou chacota, não só por parte da população, mas por parte da imprensa, que, diga-se de passagem, está aí até hoje. Exatamente depois desse período, o futebol feminino se viu diante do seu período mais dramático e nebuloso da sua história. Esse período aconteceu durante a ditadura Vargas do Estado Novo, mais precisamente no ano de 1941, onde foi assinado um decreto onde proibia a participação de mulheres em algum esporte, e um deles era o futebol. Infelizmente, outros esportes também estavam incluídos, como polo, halterofilismo e luta. Mesmo com o impedimento do Estado, as mulheres não deixaram de jogar bola totalmente, colocando em prática em momentos e lugares onde o Estado não estava supervisionando. Isso acontecia principalmente nos subúrbios e periferias. Mas o contexto, que já era trágico, ficou ainda pior com a ditadura militar. Em 1965, o governo nomeou novamente alguns esportes sendo incompatíveis com a natureza feminina e mais uma vez o futebol estava lá. Com essa decisão em prática, aumentou drasticamente a perseguição, com mulheres sendo pegas quando vistas com bolas no pé. Eles utilizavam até de argumentos médicos que não tinham o menor sentido para tentar justificar por que eles tomaram essa decisão. No Brasil, a situação começou a mudar de figura só em 1979, mas engana-se quem pensa que a situação das mulheres mudaram da água para o vinho. A regulamentação do futebol feminino aqui no Brasil só foi tomar as caras em 1983, gerando um atraso significativo comparado aos homens. Enquanto o futebol masculino teve sua primeira Copa do Mundo em 1930, o feminino só foi ter seu primeiro Mundial mais 60 anos depois, em 1991. No ano de 1988, a FIFA fez um torneio experimental entre seleções que serviria como pontapé para a primeira Copa do Mundo, que viria a acontecer 3 anos depois. Representada pelo Radar do Rio de Janeiro e Juventus de São Paulo, a seleção brasileira foi lá e conseguiu conquistar um bronze, um terceiro lugar. Mas o que chama atenção não foi nem isso, foi que as mulheres tiveram que viajar com trajes masculinos, já que a fornecedora de material esportivo daquela época não tinha trajes para elas. No primeiro Mundial da FIFA, em 1991, com uma preparação amadora, o Brasil não passou da primeira fase, perdendo jogos para a Suécia e Estados Unidos, que são referência do futebol feminino. Em 1999, a seleção brasileira se superou e conseguiu mais uma vez um terceiro colocado e um lugar no pódio com as melhores do mundo.
Mas além disso, essa seleção seria a base da seleção que encantou o mundo inteiro e que em 2003 revelou duas craques para o mundo. Marta Vieira da Silva, conhecido por muitos como a maior e a melhor jogadora de todos os tempos, e a artilheira Cristiane. No comando dessas duas craques, as premiações individuais e coletivas falam por si só. Ao todo, a Rainha Marta tem 6 premiações de melhor do mundo e junto às duas tem várias conquistas pela seleção brasileira, inclusive eu vou citar alguma delas aqui. Ouro no PAN de Santo Domingo em 2003, prata nas Olimpíadas da Grécia de 2004, ouro no PAN do Rio de Janeiro em 2007, prata na Copa do Mundo da China em 2007, prata nas Olimpíadas de Pequim em 2008, ouro no PAN do Canadá de 2015, além de Copa América, que vocês podem ver aqui, elas conquistaram também. Os resultados de campo são incontestáveis, mas paralelo a isso, houve uma série de avanços extra-campo em termos de estrutura e reconhecimento que antes não tinha. Em 2017, a Conmebol sugeriu aos times masculinos que quisessem participar do torneio a terem equipes femininas equivalentes também. Seguindo essa manifestação, em 2019, a CBF também foi na onda, que resultou em grandes contratações aqui para o futebol brasileiro. Inclusive, o São Paulo trouxe a atacante Cristiane, que é referência no cenário do futebol feminino, e agora ela atua pelo Peixe. Outros clubes como Corinthians e Ferroviária apresentam um desempenho e uma estrutura muito bom. Inclusive, o Ferroviária foi o último campeão da Libertadores feminina. A reviravolta dessa geração de 2003 foi capitaneada pela Rainha Marta, não só pelo seu talento extraordinário com a bola no pé, mas também pela sua capacidade de liderança e luta por melhores condições de trabalho e igualdade de salário. Em 2020, por exemplo, a CBF adotou a medida de equiparar os salários dos jogadores de seleção masculina e feminino, que já é um grande marco para a história. Analisando toda essa jornada do futebol feminino, vemos que nas últimas décadas, graças a Deus, teve um avanço muito grande, mas está longe de parar por aí. Grandes equipes do mundo e do Brasil inteiro estão voltados para esse movimento e a gente espera que cresça cada vez mais. É isso aí, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, deixa o seu like, compartilha com seus amigos aí e se inscreve no canal, valeu!